Na semana em que comemoramos o Dia Mundial do Trabalho, o TCE em Pauta vai falar sobre a reforma trabalhista. Em março de 2019, o Brasil perdeu 43 mil empregos formais, apresentando uma queda nos empregos com carteira assinada devido à crise econômica. Porém, as contratações por parte dos micro e pequenos empresários vêm aumentando progressivamente, representando uma mudança significativa na forma de trabalhar. Defendida por economistas e empresários que enxergaram na reforma a modernização das relações de trabalho e aumento das oportunidades de emprego, a reforma permitiu a abertura de vagas e com poucos impactos negativos para os trabalhadores. Até 2007, os empregos com carteira assinada aumentaram continuamente, fazendo o desemprego atingir apenas 5% em 2014, o menor valor medido historicamente pelo IBGE. Porém, a tendência se inverteu devido à crise econômica de 2014. Assim, no final de 2016, 45% da força de trabalho ativa estava em empregos informais, sem carteira assinada, segundo os dados do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. Em março de 2017, o desemprego atingiu seu auge de 13,7%, representando mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. O objetivo da reforma foi transformar a CLT em uma legislação simplificada e clara, a qual prestigiaria a negociação coletiva para tratar de temas como salário e tamanho da jornada dos trabalhadores, como a lei da terceirização, novidade que vem transformando as relações de trabalho. Para conversar sobre a reforma trabalhista e os seus efeitos na sociedade, convidamos o Procurador-Geral do Tribunal de Contas de Alagoas, Dr. Marcelo Teixeira, e com a doutora Renata Fonseca, gerente de políticas públicas do Sebrae Alagoas. Sejam bem-vindos ao TCE em Pauta. O TCE em Pauta conversou com o Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Dr. Marcelo Teixeira, sobre os impactos da reforma trabalhista nas relações entre empregados e empregadores. Será que houve avanço? Vamos conferir. Nós vamos conversar com o Procurador-Geral do Tribunal de Contas de Alagoas, Dr. Marcelo Teixeira, sobre a reforma trabalhista e vamos saber a opinião dele acerca de várias questões que envolvem o tema. A consolidação das leis de trabalho, que é tão acalentada pelo trabalhador brasileiro, ela vem da época de Getúlio Vargas, salvo erro ou omissão de minha parte, de 1943. É verdade. Certo? Então, obviamente que precisa ser, a sociedade evoluiu, os direitos evoluíram, as circunstâncias fáticas evoluíram, então a lei trouxe modificação de natureza material, o direito substantivo, como a gente chama, e de formal, que é o famoso direito processual. Então trouxe algumas novidades. Não mexeu muito nos direitos do trabalhador. Por exemplo, o tempo disponível ínterim, quer dizer, da saída do trabalhador de sua residência para o trabalho. Na legislação, na CLT anterior, esse tempo, se houvesse difícil acesso, se o transporte fosse fornecido pelo empregador, e se não tivesse transporte público, por exemplo, então seria contado como tempo de serviço à disposição do trabalhador. Com a nova legislação, mesmo fornecido esse tempo de transporte para o trabalhador, já não é mais contado como tempo de serviço à disposição do trabalhador. É porque se a empresa oferece o transporte, não tem por que ela ser onerada ainda mais por isso. Olha, e veja bem, a pessoa, claro, indo a pé ou em transporte, certo ponto, não é, digamos, não atingiu um tanto quanto os interesses do trabalhador, porque era considerado tempo de serviço. Agora imagine hoje, com o trânsito, com as circunstâncias que estão, a pessoa sai de casa, por exemplo, às 6 horas da manhã, para chegar no trabalho às 8, essas 2 horas seriam contadas como hora de trabalho. Isso aí já não faz mais sentido isso no ordenamento, certo? É verdade. Então, esse itinerário, do trabalhador entre a sua residência e o seu local de trabalho já não são mais contados, certo? Ótimo. Como tempo efetivo de trabalho. Essa Isso foi uma das mudanças que ocorreu na CLT. Significativas, né? Que inclusive
Saindo de Maceió, vamos para o estado de São Paulo, vamos para o estado do Rio de Janeiro. A pessoa sai, por exemplo, da Barra, ou sei lá, da onde, né, para ir para o seu local de trabalho, são 2 horas, 3 horas, sei lá. Então, seria ônus para o empregador. Então, isso veio, digamos assim, se adequar ao sistema da vida atual. Ótimo. Certo? Houve também a flexibilização da jornada de trabalho, né? Foi contemplada agora com a reforma. Isso favoreceu mais o empregador ou o empregado? Eu tenho a impressão que favoreceu os dois. Digamos, o trabalho hoje, vamos dar um exemplo com um trabalho virtual, com teletrabalho, que antes não era acalentado, não era tratado pela CLT, home office, certo? Então, nessa circunstância, o trabalhador, por exemplo, pode ficar em casa. E hoje está sendo muito usado. É verdade. E para a modificação desse sistema de trabalho, sistema do teletrabalho para o trabalho presencial, precisa haver, tem que ser evidentemente isso, constante do contrato de trabalho. Para haver uma modificação, tem que evidentemente se reformar esse contrato de trabalho. E se for do presencial para o teletrabalho para o presencial, o empregador tem que dar pelo menos um prazo de 15 dias para que ele se adapte à nova circunstância. Então, é um moderno. Já imaginou a pessoa poder hoje trabalhar em sua própria residência? Digamos, uma pessoa, uma mãe que tem, evidentemente, suas obrigações maternais, certo? E obrigações, ela pode desempenhar seu trabalho em casa. Muito longe da sede da empresa e que o seu trabalho possa ser feito de forma virtual. Eu vou citar como exemplo, pessoal, tem uma filha que mora em Lyon, na França, e ela é especialista em direito ambiental. Uma vez eu precisei de um parecer, entrei em contato, ela mandou imediatamente e fizemos, digamos, uma teleconferência. Isso facilita. Não foi como empregada, foi como filha. A reforma ela fez um enxugamento nas parcelas que caracterizavam o salário do empregado. Por exemplo, as ajudas de custo, auxílio alimentação, diárias de viagem, prêmios e abonos, elas agora não possuem mais natureza salarial. Então, elas não podem ser usadas como base para cálculo de verbas trabalhistas. O senhor enxerga essa mudança como uma retirada dos direitos do trabalhador ou como um avanço nas relações de trabalho, uma vez que o salário básico é preservado? Veja bem, com certeza isso não é diminuir o direito do trabalhador, certo? Mas antes, por exemplo, o salário e utilidade. Se a pessoa dá alimentação, se a pessoa dá moradia, isso tudo entrava no cálculo para as indenizações. Isso para o trabalhador, no caso de uma rescisão, é interessante para ele. Mas isso vinha onerando muito as relações de trabalho. Então isso vinha dificultando. Por exemplo, nós estamos em plena crise, assim noticia a imprensa nacional, de desemprego. Sim. Certo? E determinados aspectos da legislação trabalhista fustigava, encurralava muito o empresário, em função do extremo paternalismo da CLT. Não sou contra que a CLT proteja o trabalho, ao contrário, está ali para isso mesmo. É o que se diz, compensar a inferioridade econômica do trabalhador com a superioridade jurídica, correto? Mas não que assistir. Então, muitas vezes o empregador poderia tentar ou querer fazer um benefício para o empregado, ou de uma redução, alguma coisa, e isso tentaria depois como verba indenizatória, como um ônus para ele. Então, me parece que ela ponderou mais. Mas ainda está muito recente, 2017. A CLT é de 1943, agora é de 2017, nós vamos completar ainda 2 anos. E eu acho que na praxis das novas normas trabalhistas, isso daí vai se ajustar para o fim que ela se propõe. Inclusive favorece a criação de vagas, né? Porque quanto menos o empregador também é onerado, ele consegue criar mais empregos. Por princípio, sim. Certo? E aí isso aí a gente entra sempre na difícil conciliação do capital-trabalho. O objetivo, muitas vezes, do emprego, não são todos, claro, nem é básico, ter mais trabalho com menos oneração. E muitas vezes o empregado menos trabalho com mais remuneração. Há, então, que fazer um bom caminho nesses 2 aspectos. É verdade. Talvez o item que tenha gerado mais polêmica em toda a reforma trabalhista tenha sido o trabalho intermitente.
em que a prestação de serviço dá por horas, dias, né, ou meses sem continuidade. Dessa forma, o trabalho intermitente ele permite moldar a demanda dos trabalhadores de acordo com a sua produção e atividade. Do lado dos trabalhadores, a lei diminui a renda, porém abrem-se novas vagas, que foi o que a gente acabou de conversar, né? Permitindo a recolocação do profissional. Na sua opinião, essa lei se adequou ao novo comportamento de mercado ou apenas favorecendo o empregador? Veja bem, pela reclamação que se fazia em relação à CLT, que era muito draconiana em relação ao empregador, correto? Então isso veio facilitar o trabalho. Qual o objetivo maior desse trabalho intermitente? É que se possa abrir mais vagas para se albergar mais número de trabalhadores, correto? E a gente entra aí ao fim e ao cabo disso, na velha máxima: quanto maior procura, quanto maior a demanda, menor oferta, quanto maior oferta, menor procura, que é um princípio da economia, correto? Então, o objetivo da lei, o objetivo da CLT, é justamente flexionar o trabalho, as relações de trabalho, não agradeço, certa relação de trabalho, para que haja possibilidade de aumentar, de dar mais emprego. Parece que não tem surtido muito efeito de 2017 para cá, tanto tendo em vista o número que se fala aí de desempregados, correto? Isso. Não sei, parece que ainda muito recente, é lindo para dizer se vai favorecer ou não. As empresas ainda estão se adequando a novos modelos. Perfeito. Você me permite só um aspecto que eu queria, por exemplo, a demissão. A demissão que é fundamental para o empregado. Não houve grande mudança. Nós temos a demissão por pedido de demissão, é isso mesmo, a demissão por justa causa e a demissão sem justa causa. É a dispensa. A dispensa, certo? Então, o que ocorria muito na relação do trabalho? Por exemplo, a pessoa empregada queria receber o FGTS para suprir alguma necessidade emergencial, então fazia com que o empregador, um acordo, mas fazia de que forma? O empregador mandava embora sem justa causa, ele recebia as verbas trabalhistas e aquela exigência de 40%, quando a demissão sem justa causa, que incidia sobre um FGTS, ela fazia tudo mediante acordo, seria devolvida ao empregador. Isso. Hoje, se ocorrer isso, então, por exemplo, demissão por justa causa. Então, nessa circunstância, por acordo, ele não teria direito ao salário de desemprego. As verbas que ele teria, 40% de incidência sobre o FGTS, resolveria pela metade, então isso dificultou mais esse tipo de demissão. Tanto que você pode utilizar, aliás, o mundo legal e o mundo real. Isso. Para que a pessoa possa utilizar a demissão, como se chama hoje, a demissão consensual, a pessoa pode fazer a demissão consensual, mas perde um percentual de 50% de determinadas verbas indenizatórias. Perfeito. Outro item da reforma é a terceirização, né, que deixando mais claras as regras relativas ao trabalho terceirizado, permitindo inclusive a terceirização da atividade fim da empresa, né? Isso é um avanço também, né? Ou é um impedimento para a contratação de pessoas diretamente? Eu vejo isso com muita cautela, né? Uma vez que se a pessoa pode contratar, terceirizar a atividade fim, certo? Isso daí vai prejudicar muitas vezes a vida do trabalhador. Porque eu tenho que contratar, por exemplo, digamos, na atividade médica. Um exemplo, a advocatícia, eu contrato uma cooperativa, paga a cooperativa é que me fornece a mão de obra. Isso facilita em determinadas circunstâncias, correto? Agora, eu vejo com reserva, espero o desenvolvimento disso para afirmar, minha opinião, se é benéfico ou maléfica para o nosso trabalhador. Ainda falta, né, um tempo de mercado para maturar essa ideia. Perfeito. Né? O mercado ainda não conseguiu absorver totalmente essa questão da terceirização. A respeito da reforma como um todo, o senhor tem alguma consideração a fazer? Por exemplo, uma coisa que eu achei importante, eu acho que os sindicatos, eles se rebelam tanto quanto
era o que era o famoso imposto sindical. E é verdade. Previsto na CLT, né? Agora é opcional. Hoje é contribuição sindical. Porque antes, aliás, eu vi até uma reportagem sobre isso, pagava-se, sendo ou não sindicalizado, você tinha um dia de trabalho descontado no mês do março, em cima dos seus vencimentos, remuneração, certo? E encaminhada para o sindicato, independente da pessoa ser ou não sindicalizada, fosse atuante ou não. E às vezes, esses não são todos, mas ocorria muita gente, determinados sindicatos que muitas vezes serviam de cabide de emprego para a sua própria família. Sou defensor do sindicato. Acho que o sindicato é necessário, porque ele cuida justamente da mão de obra hipossuficiente, por princípio, hipossuficiente. Então, essa junção, essa união faz a força, certo? Perfeito. A união e força. Quando bem trabalhado. Agora, quando bem trabalhado, não usar isso como uma forma desse sindicalismo de peleguismo. Isso aí seria terrivelmente, e é terrivelmente, antiproducente para a mão de obra brasileira. É maléfico. Maléfico, em síntese, maléfico. No próximo bloco você vai ver a entrevista com a doutora Renata Fonseca, gerente de políticas públicas do Sebrae Alagoas, e saberemos se a reforma trabalhista aumentou ou não a contratação de empregados com carteira assinada por micro e pequenos empreendedores. Não saia daí, a gente já volta. Atenção para o comunicado de recall de parafusos. Se você é robô, compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. A reforma trabalhista viabilizou a contratação de funcionários pelas micro e pequenas empresas. Será que essas mudanças afetaram a vida de quem quer empreender e de quem precisa trabalhar? Vamos saber a resposta para essas questões e muito mais na entrevista com a gerente de políticas públicas do Sebrae Alagoas, doutora Renata Fonseca. Olá, hoje nós vamos receber aqui no TCE em Pauta a gerente de políticas públicas do Sebrae Alagoas, Renata Fonseca, que vai falar um pouquinho para a gente dos impactos da reforma trabalhista junto aos micro e pequenos empresários. Renata, obrigada pela sua presença. E a gente está fazendo esse programa na semana em que se comemora o Dia do Trabalho, né? Então, a gente gostaria de saber justamente isso, os impactos da reforma trabalhista junto aos micro e pequenos empresários, né? Isso aumentou ou não a contratação de empregados com carteira assinada? Como é que está o ambiente empresarial? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui representando o Sebrae. A reforma trabalhista, ela tem apenas 1 ano e meio, né? Mas as instituições estão avaliando os impactos efetivos dessa medida, que foi assinada em 2017. Mas o que a gente percebe é que, tradicionalmente, e o ano passado não foi diferente, quem mais gerou novos empregos foram as micro e pequenas empresas. As pequenas empresas têm contratado, sim, elas têm garantido aí a geração de novos empregos, proporcionalmente em relação às grandes empresas. Então, continua a pequena empresa dando sinais de que ela é o grande colchão da economia no Brasil. Em tempos de crise ou não, ela é que consegue segurar a economia no país.
É a mola propulsora da economia, né? Exatamente, Os exatamente. micro e pequenos. Por que isso? Porque também o custo de uma nova vaga na pequena empresa ela é menor do que o custo de uma nova vaga numa empresa maior. Além disso, existe a questão da automação que está ocorrendo nas grandes empresas, ou seja, cada vez mais a indústria e algumas áreas do serviço já vem substituindo empregados por robôs. Então, é verdade. Cada robô representa aí 40, 50 empregos a menos, porém garante uma eficácia e uma produtividade para a empresa maior. Então, quem é que está aproveitando essa mão de obra qualificada? A pequena empresa. Ela está absorvendo boa parte dessa mão de obra qualificada que está saindo das grandes empresas para trabalhar em pequenas empresas. Perfeito. Um dos itens contemplados pela reforma trabalhista foi a flexibilização da jornada de trabalho e também das contratações, né? Como que os micro e pequenos empresários estão sobrevivendo nesse ambiente? Então, para as pequenas empresas, essa reforma traz 3 formas de contrato que são bastante interessantes. A primeira dela é o trabalho intermitente, ou seja, se um restaurante ele precisa ter 2 garçons durante a semana e 4 só no final de semana, ele pode contratar esses garçons que vão trabalhar só sábado e domingo, com carteira assinada, pagando todos os direitos, sem estar cometendo uma ilegalidade. Porque antigamente o contrato era quase que um contrato cheio, só podia ser as horas trabalhadas. E o contrato intermitente, o empregado já fica sabendo com alguns dias de antecedência quando é que ele vai trabalhar e ele consegue então ter os direitos trabalhistas e não ser um peso na folha da pequena empresa. Esse é um instituto novo que tem sido muito usado, principalmente para aquelas empresas que dependem de sazonalidade. Por exemplo, um hotel ou uma pousada numa praia, no verão ele vai ter a tendência a ter mais hóspedes no verão. Então, contratar 1 ou 2 camareiras nos 3 meses de verão, isso hoje é possível sem que seja nenhuma ilegalidade. A outra é a questão do trabalhador autônomo. Ele pode trabalhar para a pequena empresa sem apresentar um risco de ser transformado numa relação trabalhista tão grande como era antes. Certo. Por quê? Uma das características que caracterizam o contrato de trabalho é a subordinação e a habitualidade. E a dependência. Então, se antigamente um trabalhador autônomo, ele recebia a ordem do patrão, trabalhava todos os dias e tinha uma única fonte de renda, a Justiça do Trabalho reconhecia um vínculo trabalhista nessa relação. Porém, agora, o que a nova lei diz? Ele pode até ter a habitualidade, né? Mas ele não pode ter a subordinação. Então, ele pode sim estar lá nos horários certos, mas ele não tem a subordinação. Essa subordinação ela tem que ficar bem clara no contrato de trabalho. Ele é um prestador de serviço. Ele é um prestador de serviço, né? Mas a expertise quem tem é ele. Isso. Então, é mais fácil hoje também para a empresa de pequeno porte terceirizar alguns serviços, até porque também a lei traz isso, ela diz que toda atividade pode ser terceirizada. A lei da terceirização, né? Inclusive as atividades fim da empresa, Inclusive as atividades fim, antigamente só algumas atividades poderiam ser terceirizadas. Isso faz com que a empresa, principalmente pequena, ela possa ter uma estrutura enxuta, mas atender bem ao seu cliente. Que é o fundamental. Exatamente. Né? E a outra coisa são os home offices, que foram reconhecidos, que é, vamos dizer assim, uma adaptação da legislação à vida moderna. Então, uma pequena empresa, ela pode ter uma equipe hoje que trabalhe em home office, ou seja, dentro da sua casa, né? Desde que entregue o trabalho certo, na hora certa. E isso não é reconhecido depois, não é uma ilegalidade. Hoje é um instituto reconhecido e aí volta de novo. Às vezes a empresa ela ganha na qualidade dessa forma, sem pesar no seu custo fixo de ter uma estrutura muito grande, de ter uma sede grande, que é um custo a mais que o empreendedor às vezes
não consegue arcar. Não consegue arcar. E, por outro lado, também, você consegue preservar os direitos trabalhistas, como contribuições previdenciárias desses empregados que antes eram contratados de forma informal, né? De maneira informal. Essa questão mesmo de você ter um garçom que trabalhe 2 vezes no mês só para você, colocava em risco, acabava que o empregador tinha tanto medo de contratar dessa forma, até porque não podia, que o garçom trabalhava de maneira informal, sem ter acesso aos seus direitos. Exatamente. E ele também não tinha ali aquela garantia daquele emprego, porque querendo ou não, ele sabe que no sábado e no domingo ele vai trabalhar naquele estabelecimento. Exatamente. E antigamente não, ele era contratado um fim de semana sim, outro não, ou então não era mais, e isso era ruim para ambas as partes, né? Exatamente. A outra coisa que eu acho que ajuda, principalmente porque a estrutura das pequenas empresas é bem enxuta, é a questão do parcelamento das férias. Isso é ótimo, né? Também. Às vezes o empreendedor tem 2 funcionários, né? Um mês inteiro de férias, às vezes é um prejuízo muito grande. Então, negociando com o empregado, partilhar as férias, né? Ou com no mínimo 5 dias, sendo que uma delas tem que ter 14 dias de descanso, mas ele não fica tão vulnerável, vamos dizer assim, do ponto de vista de cair a qualidade do serviço dele só com um empregado. Então, se ele tem 2, ele pode fazer uma movimentação de forma que não interrompa a sua produtividade. Isso é perfeito. Todo mundo ganha, né? Ganha a sociedade com a prestação de serviço do microempreendedor, ganha o empresário e ganha o funcionário, que está tendo oportunidade de trabalhar. Exatamente. Né? Dentro do que a gente conversou aqui, então, eu entendo que houve um aumento, um relativo aumento das contratações com carteira assinada por parte dos micro e pequenos, né? Desde a vigência da reforma. Exatamente. Os dados das pesquisas vêm apontando um aumento, sim, da contratação formal pelas pequenas empresas. E muitas já nesse sistema desses novos contratos, desses novos tipos de contratação, a gente vem acompanhando e vem se demonstrando bastante útil e válido. Por exemplo, uma coisa também que vem dentro da lei geral da micro e pequena empresa, mas tem a ver com a relação trabalhista, é a questão do salão parceiro. Isso. Quando o salão pode, em vez de ter como empregado uma manicure ou um cabeleireiro, ele contratar várias empresas MEI para prestar serviço dentro do salão. Então, tem as regras claras, está lá, e isso garante com que a pessoa tenha um espaço para trabalhar, ela continue prestando aquele serviço no outro formato. Como microempreendedores individuais. Fantástico. Como você, Renata, vê a reforma trabalhista hoje? Como que você encara todas essas mudanças que aconteceram com a reforma? Olha, eu acho que na maior parte dos pontos houve um avanço, né? Essa legislação nova, ela permite uma dinâmica da relação de trabalho mais flexível, né? Para alguns, isso pode até representar o que a gente vai precisar, assim, acompanhar, até para deixar mais claro minha opinião, assim, como o mercado vai se comportar. Porque quando você deixa flexível também, algumas pessoas acreditam que o poder econômico vai oprimir o trabalhador nessa parte que as negociações são flexíveis. Mas quando a gente vai para a realidade do pequeno empresário mesmo, né, a gente vê que o empresário da pequena empresa às vezes é tão hipossuficiente quanto o empregado dele. Exato. Então, assim, e as pequenas empresas representam 98% das empresas no país. É muita coisa. Então, a gente às vezes algumas pessoas ficam muito presas à questão de grandes corporações, que tem grandes bancas de advogados por trás, né? Isso. E aí, nesse caso, talvez tenha pode haver algum tipo de exploração. Mas quando a gente pega um empresário que tem um supermercado numa cidade de menos de 10 mil habitantes, ele
tem quase a mesma condição socioeconômica, talvez econômica não, mas a mesma condição de conhecimento que a pessoa que vai trabalhar no caixa dele. Verdade. O rapaz que tira as mercadorias dele do estoque. Então, para a pequena empresa, eu acho que valeu sim a pena. Mas acho que a gente vai ter que observar ao longo. É muito recente essa norma, né? A gente precisaria aí rodar uns 5 anos para ter estatísticas suficientes para dizer, ok, essa lei funcionou ou não funcionou. Mas eu acho que foi um avanço sim, ela é uma lei mais moderna. Ela está numa comparação com outros países, ela está mais próxima, né? A nossa lei era de 1930, lógico que teve pequenos ajustes, mas eu acho que as mudanças estruturais para as pequenas empresas foram importantes. Porque o mundo mudou, né? Exatamente. As relações de trabalho mudaram, o comportamento das pessoas hoje é completamente distinto. As necessidades. As necessidades, né? E as pessoas, as leis trabalhistas, elas precisavam se adequar a essa realidade mundial, né? Como você falou. Então, o comportamento das pessoas também influenciou muito nessas mudanças. E eu, assim, volto a insistir que o empresário da pequena empresa, ele é tão hipossuficiente quanto o trabalhador. Eu sempre tenho uma grande amiga que é oficial de justiça do trabalho e ela sempre dizia, agora eu entendo o que você sempre me falou. Porque às vezes eu vou citar uma pessoa que tem menos condição financeira do que o empregado. Porque ele não tira o dinheiro dele, porque ele põe todo no pequeno negócio dele. Exato. Né? E às vezes até o empregado de má fé entra com uma ação e pelo fato de ser um empregado contra uma empresa, né? Ele já leva uma vantagem. Às vezes o empregador mesmo tá seja ali, ela pequena, né? Às vezes o empregador, inclusive, cometeu um erro por ignorância mesmo, por falta de orientação, né? Então, tem de tudo, né? Mas eu achei interessante esse depoimento dela, porque ela falou assim, agora eu entendo o que você me fala sobre as pequenas empresas, que realmente, assim, a gente tem no país várias realidades e essa é uma realidade bem real do nosso país. Né? Muito próxima, né? Do que a gente vive. Exatamente. Renata, então eu quero te agradecer aqui a sua presença no TCE em Pauta. Acredito que agora as pessoas vão poder enxergar a reforma com outros olhos, pelos olhos do empreendedor, né? Que, como você falou, representa 98% das empresas abertas no nosso país, né? Obrigada, querida. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Comemoramos o Dia do Trabalho no próximo dia 1º de maio. E o TCE em Pauta optou por levar até você informações relevantes e esclarecedoras sobre a reforma trabalhista. Tanto para empregados quanto para empregadores, ainda estão se ajustando às mudanças. E vamos torcer para que todos saiam ganhando. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!